Então vamos lá dar um pouco de prosseguimento a isso, falar um pouco da música, da musicalidade, do som, do silêncio, da escuta, do ouvido, dos rins, do útero, do universo, dos sons celestiais e da música das estrelas, da música dos planetas que Kepler jurava que escutava, né? E a gente fica assim, mas como ele está falando uma coisa dessa? A ciência atual olha para isso com muita desconfiança. Mentira, eles até captaram parte desses sons, mas Kepler, empiricamente, pelo que se sabia na época, século XVII, não teria como ter ouvido o som e a música das estrelas, né? E a tradição, que eu fico aqui insistindo e falando muito dela, me mostra que isso é muito audível no mapa astral. O mapa astral é um elemento altamente sonoro. Aquilo é música o tempo inteiro, aquela matematização das quadraturas, trígonos, sextios e todas aquelas linguagens matemáticas, aquilo é também altamente musical. E cada um de nós tem uma musicalidade, tem uma sonoridade que nos acompanha desde o nascimento. E houve tempos, e eu acho que ainda tem isso aí, de pessoas que escutavam, literalmente, igual você pega uma partitura e escuta, algumas pessoas pegam o mapa e ouvem. E ali é capaz de ver se a pessoa está mais próxima, harmonizada ou desarmonizada. O mapa, na minha concepção, faz mais sentido quando a gente tenta e consegue englobar, desculpa, todos esses elementos perceptivos na leitura, né? Claro que dizer isso, falar isso é uma coisa meio assombrosa, anormal, mas para mim ainda faz muito sentido. A matemática, lá dos pitagóricos, né? Lá dos órficos, ele, olha eles aí, elas trazem esses elementos iniciáticos. A gente ficou com o que nos chegou, que é o visual, que é o que poderia ser minimamente dito e contado. Desculpa, o que poderia ser escrito. Então temos, por vezes, rascunhos desses escritos. Mas essa tradição do que é desvelado a partir do contato, da fala, da experiência, da troca, esse processo ficou mais resguardado. Mas muitos lembram, sabem, e eu fico vendo as leituras de muitos astrólogos, de muitas pessoas dessas artes divinatórias, eles trazem esses elementos, né? Eles trazem esses resquícios, essas lembranças, essa forma de perceber e de fazer a leitura do mundo. E bom, eu estou falando de música porque isso é altamente musical. Isso é uma apreensão existencial que se dá não pela visão, se dá pelo processo da escuta. Quando a gente fecha os olhos e escuta, tem uma amplitude. Eu vou mostrar alguém que nos provoca isso e que nos remete a isso, alguém que, na sua composição, nos permitiu acessar esse universo. Esse homem, aqui na dimensão do espaço, aqui da dimensão do espaço, adorei esse deslocamento que eu fiz, mas é daqui mesmo que mais ou menos eu estou situando e estou falando. Esse homem da dimensão do espaço, ele é o grande construtor das nossas arquiteturas, das nossas igrejas góticas. Toda essa construção vem da música desse cara. Toda essa elaboração de se curvar diante do som, de se encolher diante da música, de voltar-se para dentro, é muito de Bach,
Eu vou pôr uma música dele aqui. Nesse momento eu creio que eu vou ficar calado, mas é um pouco, logo em seguida eu volto. É interessante como que algumas músicas, alguns movimentos musicais, isso é uma marca quase que recorrente aqui do nosso planeta, anteciparam diversos movimentos artísticos, literários e existenciais. Os músicos sempre tiveram um compromisso de nos preparar animicamente para recebermos essas transformações que estavam ocorrendo. Os caras escutam antes, os caras captam antes. E alguns como Bach, putz grila, é um dos ouvidos mais lindos da música. E eu tô falando como se eu fosse um músico e conhecesse absolutamente tudo. Não sei absolutamente nada, mas eu vou continuar para não interromper. Foi a última interrupção que fiz, assim, tá? Mas Bach é esse
a esse ouvido precioso. A música de Bach é como quem está ali do lado da manjedoura de Jesus. Ele, mais do que, eu vou dizer, qualquer um outro, escutou a amorosidade e a elaboração desse nascimento. Então a música de Bach tem essa sacralidade. E ouvi-la às vezes pesa, às vezes tensiona, às vezes nos leva para um movimento mais bem barroco, bem mais sombra, outras vezes bem mais luminoso. Ele nos provoca muito isso, mas sobretudo ele nos traz muito para dentro. Ele nos traz muito para uma intimidade, ele nos traz muito para um processo de... Eu vou usar o termo de catedralização. E assim, estou pensando mesmo nas construções das catedrais. Estou pensando mesmo nessa ânsia que de repente, em alguns momentos, vamos ter de tirar essas dimensões que nos habitam internamente, colocar para fora. Isso ser levado, mesmo construído, eu tenho que ver isso. E esse ver é muito de uma projeção, de um deslocamento, de uma tradução dos meus mundos internos. Na semana passada, nos bravais conscienciais, a mãe fala e adentra um pouco desses mundos e fala do construir, edificar, distribuir e agradecer. E tem uma musicalidade nesse movimento e tem uns acessos bem particulares, bem íntimos, bem nossos, que a música acaba nos dando. E a música, essa que esses caras fazem, nos traz, nos possibilita encontrar com a nossa musicalidade interna. E isso criar harmonias ou desarmonias, trígonos ou sextios, quadraturas, os mais diversos movimentos, ruídos, descompassos, quebras. A música faz essa movimentação que, por vezes, perdemos entre o som e o silêncio, entre a pausa e o prosseguimento. É essa quebra intercalada, muito bem ajustada, muito precisa, matematicamente elaborada, mas uma matemática que não vem de um critério estritamente lógico e racional. É uma matemática que vem de uma experiência sensória e perceptiva que assambarca a compreensão de totalidade. A música tenta dialogar com isso e por isso, entre outras coisas, referimos a ela como natureza revelada. Todo o nosso trabalho, toda a nossa elaboração é buscar traduzir os sons das naturezas em música. Todas as músicas que compomos, que elaboramos, que fizemos, são tentativas de espelhar minimamente a natureza. Toda a arte, toda a ciência e toda a tecnologia deveria ser a busca e a tentativa de espelhar a natureza. Os grandes compositores fizeram esses movimentos.
Os grandes artistas fizeram esses movimentos. Os grandes cientistas flertaram com isto. Vai dizer o grande Galileu: a natureza está à espera de ser decodificada matematicamente. Ele não disse isso dessa forma, mas ele fala da necessidade de olharmos para a natureza e vermos a natureza como escrita em caracteres matemáticos. E por vezes a ciência acreditou que esse processo matemático ele estava falando de uma quantificação do real. Tinha esta, que é o que vai dar origem à ciência moderna, mas tinha essa parte mística, órfica, pitagórica, que é a mesma matematização e que perdemos. Então a gente escuta menos, a gente confia mais na visualidade, no visual. A gente desacredita no que sente, no que percebe, naquilo que por vezes não somos capazes nem de raciocinar, mas que existe. E esses espaços, esses mundos, os matemáticos adentram e frequentam com muita naturalidade. Espaços mentais nos quais as palavras não cabem. Espaços mentais nos quais a linguagem não é passível. E esses espaços, algumas frestas, é o que os caras fazem música. Bom, vou parar aqui nesse também. Vou para um terceiro. E nós vamos proseando.